Boa noite. Opa, boa noite, tudo bem? Tudo certo e aí? Olha, bom demais. Bacana. Tá me ouvindo Eugênio, seu nome, bem? né? Oi? Tá me ouvindo bem aí? Tô sim, e você me ouve bem? Tô ouvindo bem também. É Maravilha. Jaines. Jaines? James. Jaines. Bacana, Isso. Jaines. Show de Maravilha, bola. Eugênio. Vamos lá. Vamos lá, meu amigo, vamos tomar seu Eu tempo tô com aí. a informação que você colocou lá para nós, né? Acho que você falou com a Camila. Você tem uma planilha aí com várias macros e recursos e precisaram dar uma melhorada nela, umas modificações, né? Isso, exatamente. Eu vou abrir ela aqui, vou Isso. compartilhar a tela e vou te mostrar, pode ser? Pode ser, fica à vontade. E a gente já vai pro... Eu só abrir rapidamente aqui, peraí. Só um segundinho, por favor. Beleza, tranquilo. Especificação aqui. Vou abrir ela aqui. Compartilhar a tela com você aqui, peraí. Você é de onde? Qual cidade? Cascavel, Paraná. Ah, Cascavel, terra boa. E você? Eu sou do Espírito Santo, Vitória. Ah, beleza, show. Praia? Praia, exatamente. Tá meio frio aqui hoje, mas geralmente é. É Vou quente. compartilhar com você aqui o seguinte, quer ver? Ó, vou compartilhar a tela toda, porque aí se eu abrir o VBA fica melhor para você ver. Primeiro ponto aqui é o seguinte, né? Ela tem um sistema de autenticação. Essa planilha aqui é uma planilha que a gente usa para fazer precificação dos nossos produtos e serviços, né? É uma empresa que trabalha com projetos e a gente usa isso aqui para precificar produto e serviço. Certo. Então, uma demanda nossa, porque como tem muita gente que trabalha nela, a gente tinha uma preocupação, por causa da questão da propriedade intelectual, de alguém sair e levar a planilha com ele, entendeu? O concorrente, né? Sim. Então, a gente tem um sistema de autenticação que antes de... Eu tenho uma planilha que fica hospedada na nuvem, uma planilha simples, e lá eu tenho uma tabela com nome e senha. E aí, toda vez que alguém vai abrir uma planilha, ele vai lá na nuvem, no próprio Google Drive, autentica. Se eu marcar um determinado usuário como desabilitado, aí a pessoa vai tentar entrar e não vai conseguir. Essa planilha é uma planilha mãe que a gente fica no repositório e toda vez que a gente vai fazer um novo orçamento, o time comercial, na verdade, até um analista de pré-vendas, ele entra lá, faz uma cópia dela e altera. Ele altera o nome, né, e começa a trabalhar nela. Sim. E aí, toda vez que eu quero colocar um produto novo, eu vou na matriz e altero a matriz, né? Certo. Então, eu tenho uma matriz e tenho 1000 filhas, que são as planilhas que vão copiando, mas todas elas autenticam na rede, na nuvem. Então, a pessoa trabalhou 3 anos com a gente. Se ela saiu, eu dou um comando lá para desabilitar. Na hora que ele for abrir, inclusive, uma planilha que ele mesmo já trabalhou no passado, ele não vai ter acesso a ela mais, ok? Correto. Então, aqui, eu vou fazer o log aqui, né? Esse aqui é um primeiro ponto, porque essa planilha aqui, ela está demorando uns 30 segundos para abrir, 30, 40 segundos. Por quê? Quando ela abre, eu vou te explicar depois, ela faz uma checagem. A planilha tem aproximadamente 1000 linhas. Então, ela tem 1000 linhas, 50 colunas. Então, ela vai linha por linha, coluna por coluna, aplicando os critérios de segurança. Sim, entendi. Ela demora um pouco. Eu tive até uma ideia. Já eu entendo um pouco de VBA. Eu já fiz uma vez uma planilha bem complexa, que tinha mais de 10 mil linhas de VBA. Isso há 20 anos atrás. Eu sou engenheiro, né? Sim. Então, eu gosto muito de Excel, eu sou um entusiasta do Excel, mas eu estou meio enferrujado, então não vale a pena eu ficar gastando energia com isso, sabe? Eu tenho outras atribuições hoje, né? Eu até já aproveitando, né, o gancho, nós aqui somos em alguns desenvolvedores, tá? Nós temos vários desenvolvedores, cada um com uma especialidade. Eu estou olhando aí sua planilha e estou vendo que ela é realmente bem focada em VBA, né? Ela tem bastante funções aí que faz todos esses comandos. Eu particularmente, até você comentou, eu manjo um pouco de VBA porque eu particularmente faço poucas planilhas com VBA, tá, gente? Então assim, baseado na nossa conversa, se eu realmente ver que eu não tenho a capacidade de te atender, te ajudar, eu vou te direcionar para um parceiro nosso, tá? Perfeito. Que é a especialidade dele.
Claro, Assim, claro, isso é normal, porque o Excel é muito vasto, né? Então não tem como exatamente. Então tem a terminar parte tudo. de visual, tem a parte de tabela dinâmica, gráfico, VBA, macros. Então, assim, é um Sim, mundo de negócio e a gente tem as nossas especialidades. Mas assim, você pode ficar à vontade para me mostrar. Eu estou gravando a nossa reunião, inclusive. De novo, eu não conseguindo te atender porque são funções que talvez eu não consiga fazer, eu te direciono para outro playmaker, tá? A gente tem 2 ou 3 parceiros que são especialistas em VBA e com ok, certeza vão conseguir te ajudar. Então, só te adiantando, perfeito. né, que talvez se eu falar, ó, não consigo, mas eu te direciono para outro para a gente dar sequência. Tranquilo, maravilha. Beleza. Então, as abas aqui é o seguinte: a aba principal é essa aba materiais, né? Uhum. Nessa aba materiais, eu já tenho uma lista aqui com 1.000 itens aproximadamente. E esses itens, aí eu tenho aqui as configurações. Você percebe que na linha 7 aqui, eu tenho as figuras, os tipos de usuários. O APV é o analista de pré-vendas. O zoom aí tá bom para você? Sim, tá bacana, tô enxergando bem. Tá. O APV é o analista de pré-vendas. O Aham. ORC é o orçamentista. O fluxo é o seguinte: o analista de pré-vendas abre a matriz, que tem todas as 1.000 linhas, e ele vai escolhendo quais itens ele quer trabalhar. Certo. Em seguida, quando ele termina, ele sinaliza para o orçamentista: orçamentista, terminei. Aí o orçamentista ele vai cotar, fazer as cotações, atualizar as cotações. Quando o orçamentista termina, aí o gerente ele vai dar o confere final e ele vai passar essa planilha para o time comercial mandar para o cliente, ok? Então, todos usam a mesma base ali, cada um vai terminando sua Exato. etapa e vai entregando para o outro. Só que quando abre, aqui na linha 7, eu loguei com usuário de superusuário. Então, eu tenho visão disso aqui. Mas quando a gente entra com o usuário num desses 3 que eu te falei, primeiro, ele não vê essa linha 7. Aham. E se o cara logar com o usuário de analista de pré-venda, ele vai ver só as colunas APV. Show de O bola. orçamentista, ele vê as colunas APV mais o ORC. E o gerente vê todas. Aham. Ok? Ele vai indo por etapas, né? Então, o orçamentista É. ele não vê do gerente. Exatamente. Morre O ali. analista de pré-venda não vê orçamentista nem gerente. O analista de pré-venda é bem reduzido, ele é muito engessado, ele não consegue fazer muita coisa. Então, quando chega aqui, essa planilha, aí eu tenho a descrição do produto, modelo, marca, unidade, o NCM, quantidade, unitário, total. Aí aqui eu tenho a moeda dela, eu tenho todos os tipos de tributo que incidem, ICMS, se o produto é importado ou não, porque isso influencia na precificação, qual o estado de origem, qual o fornecedor. Aqui é uma validade da cotação, que dependendo da validade, se estiver expirando, ele já sinaliza para o orçamentista que aquele orçamento está expirando, e aí ele já tem que resolver. Então, é bem complexo, né? É bem completa. Aqui, a parte mais do gerente, que aqui envolve lucro, ISS, PI, todos os tributos, tudo calculado de forma automática. Então, por exemplo, você pega aqui ICMS, tem uma fórmula aqui do ICMS Aham. gigante aqui dentro para calcular esse ICMS. Com várias condições. Várias condições. Aí isso aqui foi eu que fiz. Tem um fluxograma que eu construí, que ele vai calculando todos os tributos baseado nos parâmetros de entrada aqui. Qual empresa, qual estado de destino, estado de origem, município e etc. Show. E aqui a parte de locação, que também fica oculto aqui, né? Então, os problemas que a gente está tendo é o seguinte. Primeiro problema. Quando eu clico no botão remover zerado, como é que funciona aqui a planilha, né? A pessoa que vai entrar, suponhamos que eu sou uma lista de pré-venda. É como se fosse um menu do restaurante. Ah, esse item eu quero 1, esse eu quero 2, esse eu não quero, esse eu quero 10, esse eu quero 5 e 1. Aí, quando eu clico em remover zerado, a macro, ela pega todas as linhas que a coluna quantidade estava sem preencher, ele exclui. Ele mantém só as que têm número, ok? Certo, certo. E aí, essa macro não está funcionando. Toda a parte de inteligência da planilha eu desenvolvi. Agora, essa parte dos usuários, de ter feito essa lógica, que foi eu também que desenvolvi, mas quem programou ela foi uma pessoa que nós tínhamos contratado. Só que essa pessoa recebeu uma promoção lá na empresa, enfim, não está mais disponível. Entendi. E aí eu não estou querendo cair para dentro para entender, para resolver. Eu estou preferindo, no caso, achar alguém que tenha mais experiência para resolver. Sim. Então, minha demanda Às vezes entra na base ali e acaba prejudicando algo que está pronto, né? Tem que entender realmente o que está acontecendo. Essa é a ideia. Então, o botão remover zerado, porque que acontece?
À medida que eu fui melhorando a planilha, eu fui acrescentando novas colunas. Então, à medida que você... Porque que acontece? Quando você remove os zerados, como eu coloquei mais linhas, alguma coisa está acontecendo aqui. Se eu apertar remover zerado, vai dar erro. Eu não vou fazer isso porque trava. Sim. A outra aqui é a marca do inserir linha. Quando eu clico em inserir linha, aparece esse prompt. Quantas linhas eu quero inserir? Então, aqui, eu quero inserir 5 linhas. E eu quero inserir ela na posição 17. Então, se eu clicar em inserir, ele vai vir aqui antes da linha 17, vai inserir 5 linhas. Só que essas linhas, existe uma regra para fazer isso, por quê? Tem linha, por exemplo, esse preço de custo, eu não posso copiar, porque ninguém garante que o item novo, ele vai ter o mesmo preço de custo do de cima. Sim. Mas essa fórmula que calcula o preço total, ele tem que copiar. Então, algumas colunas ele copia e outras não. Sim. Eu tinha mapeado isso, entregado para o desenvolvedor e ele tinha feito certo. Só que à medida que a gente precisou de acrescentar algumas linhas, ele perdeu. Né? Se eu acrescento aqui uma coluna, aí deixa de valer aquela lógica, passa a ser uma nova lógica, porque aí significa que uma que eu ia pegar, eu passo a não pegar, e o contrário, né? Então, aquela coluna ou aquela linha que ele estava lendo inicialmente já não é válida porque se moveu, né? Se moveu. Correto. Então, teria que rever essa lógica. Deixa eu ver mais o que. Eu tenho uma anotação aqui, deixa eu só pegar aqui rapidamente. Eu já estou fazendo as anotações aqui, tá? Já para te direcionar para o nosso parceiro, tá? Porque realmente são essas macros aí, eu nem me aventuro, porque realmente não é minha área. Mas eu estou anotando, vou passar a gravação da nossa reunião para ele, tá? Para ver se ele... E provavelmente você vai querer fazer alguma reunião contigo também para talvez alinhar algum detalhe, tá? Mas aí tá tranquilo. Então, os principais problemas é o seguinte... Hoje ela demora para abrir, porque como eu tenho essa lógica essa lógica aqui de atribuir os direitos de alteração, de visualização, ele precisa de aplicar isso. Nessa planilha aqui, tudo bem, é porque, só para você entender, são duas empresas, né? Certo. Essa empresa aqui tem 1000 linhas. Então, com 1000 linhas, ele demora aí 40 segundos para abrir, eu consigo conviver com esse prazo. O problema é que a outra empresa, a planilha é exatamente idêntica. Só que a carga inicial, ao invés de ser 1000 linhas, são 10.000 linhas. E aí, o que acontece? Ela está demorando, em média, de 4 a 5 minutos para abrir. Esses 40 segundos, ele multiplica por 10, mais, né? Sim. Aí, esse para a gente está sendo oneroso, porque eu fico com um profissional meu esperando... Às vezes, de abrir rápido, eu não posso deixar esse tempo. Aí, o que eu pensei? Eu já até bolei uma solução que é o seguinte... Ao invés de eu varrer a planilha e fazer um if, fazer um giro ali para poder rodar tudo, o que eu faço? Eu faço isso só para a primeira linha, depois eu copio as propriedades da primeira linha e colo em todas as linhas para baixo. Eu acho que com isso eu vou reduzir bastante o tempo, entendeu? Sim. Dá para testar, né? Dá para testar. É uma coisa que eu faria. Eu estava esse dia de noite, na hora que eu fui deitar, eu falei, pô, como é que a gente que gosta de mexer, a gente fica pensando, né? Uhum. Eu falei, já sei, eu vou programar, eu varro só, ou seja, eu vou fazer faço um ciclo só rodando na primeira linha, da coluna B até a alguma coisa, e depois que eu terminei, aí eu pego, copio a propriedade, colo a propriedade da 11 até 10.000, entendeu? Sim, entendi. Então eu acho que é um caminho. Demora no abrir, né? Não fica calculando por baixo. Exatamente. Aí, então essa demora para abrir é um ponto. O segundo ponto, a função remover zerado. Ela está excluindo linhas indevidas, né? Uhum. A outra, que é inserir linha, é aquela que eu te mostrei, também está com problema, porque ele até insere, só que ele não copia as linhas corretas aqui que ele teria que copiar, entendeu? As fórmulas, né? E acaba que eles são o em branco ali, aqueles valores em branco, são valores digitados manualmente, né? Tudo que está em branco aqui é digitado manualmente. Sim. E daí, quando ele insere, ele acaba não pegando as fórmulas que estão em cinza. Exatamente. Então, os que estão em cinza, que são as fórmulas, então ele tinha que copiar as fórmulas apenas, entendeu? Sim, entendi. E isso não está acontecendo. Uhum. Essa é a lógica. Tudo que está cinza eu copio. E o que está em branco, não. Só esse aqui que era para ser cinza, porque tem fórmula. Só que esse aqui eu não deixo cinza, porque isso vai para o cliente. Aí, se eu colocar cinza, fica ruim. Eu vou até depois mudar essa... para ficar padrão, né? Tudo que for cinza... Eu tenho que copiar, e o que não for cinza, eu não copio. Daí já cria a programação em cima das colunas que estão em cinza, né?
Exatamente. Então, o problema é, demora para abrir, a função remover zerado e a função e a macro de inserir linha, entendeu? Certo. Outra coisa também que eu posso até te mandar por escrito depois, tá? Isso, pode ser, pode ser. Então, 1 é demora para abrir, o 2 é a função remover zerado, o 3 é a função de inserir linha, função inserir linha, o 3 no caso. O 4, eu tenho outra coisa que seria uma dúvida mesmo, que é o seguinte. Tá vendo que aqui tem um filtro que eu posso pegar aqui e mexer no filtro aqui, olha? Posso filtrar e tal. Esse filtro é porque eu estou logado como superusuário. Se eu logar como os outros usuários, que a planilha vai estar bloqueada, o filtro some. Eu queria ver um jeito se eu pudesse resolver o filtro, entendeu? Quando você entra com... Mas será que é algum comando na macro que tira o filtro? Estranho, né? Eu acho que é porque ele bloqueia. Por exemplo, olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui agora, vou vir aqui autenticar e vou fazer um logout. Sim. Vou fazer um logout, aí ele fez logout. Quando ele faz logout, tá vendo? Ele some tudo. Por quê? Porque se alguém abrir a planilha sem fazer o logout, ele não tem visão de nada. Não tem acesso a nada, né? Não colocou senha, não colocou usuário. Nada, exatamente. Agora eu vou autenticar como um APV agora. Deixa eu só pegar aqui. Na verdade, APV, eu tenho que colocar uma aqui. Vou colocar o Edson, por exemplo. Deixa eu ver assim. Aí, eu vou logar agora como a lei de pré-venda, vai demorar aqui uns 40 segundos. Daí o APV ele abre sem o filtro. Aí o APV, quando eu vou só conferir, tá? Deixa eu só abrir para te falar com certeza. Deixa só ele... Aí, falando das abas, a aba autenticar, só tem esse recurso aqui mesmo de autenticação. Aí, pronto, ele já foi. Né? Aí, você percebe agora que a aba material, ele sumiu aquela informação que estava aqui no set, né? Tá vendo? Não tem mais. E já reduziu ali os acessos, né? E ele reduziu, só vem até aqui, ó. Ele pula, tá vendo? A, B, C, D, E, F, G, H, aí ele pula depois para o I, J, K, L, M, vai para I e assim por diante. Aí aqui, olha, o filtro, tá vendo? O filtro não tá funcionando, tá vendo? Ah, é porque ela protege. É porque ela tá protegida lá em cima, a planilha tá protegida, né? Ela tem que trabalhar protegida para não deixar o cara alterar a fórmula, por exemplo. Na verdade, no ato de proteger, você tem como habilitar a questão de deixar ele filtrar. Ah, legal. Né? Tipo ali, ó, lá quando você vai, deixa eu ver se é dados ou revisão. Deixa eu só relembrar aqui. Lá na proteção e revisão, quando você vai proteger, você tem como colocar lá a opção usar filtro. Ah, legal. Entendeu? Eu vou anotar então aqui, porque isso faz via macro, então eu vou ter que ver depois na macro lá como é que faz. Ver na proteção como habilitar filtro. Exatamente. Quando você vai proteger a planilha, tem várias opções. Eu permito editar cenários, editar a planilha nisso, formatar célula. Então, uma das opções lá é permitir filtrar. Ele bloqueia tudo, mas permite filtrar. Beleza. Então, são esses pontos aí que eu te falei, né? Show. São os 4 pontos que eu te falei. Pode ser esses 4 que, tirando esse do filtro, pode ser que sejam 3. Sim. Que é a demora para abrir, função remover zerada e função inserir linha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu tinha um negócio que eu tinha anotado aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Fazer o serviço funcionar por mim. Colocar as linhas e colunas para onde ação bastante. Controle de proposta. Não. Ok, usar a mesma base. Tá. Ok. Deixa eu só... Beleza. Então, basicamente são esses pontos aí que eu te falei, tá? Aí você verifica então e me fala depois. Show de bola, Jaines, né? Jaines, rapaz. Não, tranquilo.
Meu nome Jair. muito complicado. Show de bola. Não, assim, ó, eu vou... Bacana, tá? Eu entendi perfeitamente o que você precisa. Eu tô, de novo, né? Tô gravando a nossa reunião, a gente sempre grava, né? Para segurança, até para relembrar alguns pontos. Eu já vou direcionar pro parceiro meu apresentar. Eu acredito que ele consiga pegar. Se ele precisar fazer uma reunião contigo, obviamente ele vai fazer, porque ele vai precisar dessa base, né? De alguma forma ele vai precisar entrar nessa base, entender os códigos por trás de tudo isso para dar sequência, tá? Mas de antemão eu já vou passar o vídeo para ele dar uma analisada, uma entendida, e vou passar o seu contato para ele, tá? Perfeito. Então, eu vou passar para o Maicon, tá? O desenvolvedor Maicon, ele é especialista em VBA. O Maicon não aceitando, a gente tem outro, enfim, a gente vai bolando os caminhos aí, tá? O intuito é te ajudar, tá? Então a gente faz essas reuniões para ver a viabilidade, mas o intuito é a gente vai fazer o máximo para te ajudar e vou passar para esses desenvolvedores para ver se a gente consegue resolver o seu problema aí. Perfeito, Eugênio. Muito obrigado aí, viu? Beleza? Obrigado. Aguardo. Valeu. Grande abraço. Valeu, um abraço. Boa noite e bom descanso, cara. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.